Boa noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós vamos entrar na parte 7 do nosso estudo sobre a Epístola de Tiago. E aqueles que vieram na vez passada vão lembrar que nós terminamos a sexta parte falando sobre as transgressões às leis divinas. E a partir daí nós vamos continuar a dissecar a epístola. Pelas nossas transgressões à lei divina, nós intoxicamos as nossas ideias. Elas ficam impregnadas de vibrações ruins. Nós passamos a ter comportamentos duvidosos. Nós geramos fruto de dissabor para nós mesmos. E quando nós transgredimos as leis, nós adoecemos, fisicamente falando. Porque o corpo mental ele não suporta a vibração e a sintonia constante do mal. Nós somos seres complexos, não somos? Mas também somos seres completos. E nós sabemos, pelo estudo da doutrina espírita, que o corpo físico, ele é ligado a nós, espíritos, através de um corpo psicossomático, ao qual aprendemos como sendo o perispírito. E o perispírito ele é dotado de um campo magnético que foi muito bem definido, gente, por André Luiz. Não é? Naquela série André Luiz, né, que o Chico psicografou, o André Luiz designa ele como uma túnica eletromagnética que o espírito carrega. Esse é o perispírito. E André Luiz nos revelou a singularidade, né, na vida do mundo espiritual, através do Chico. Né? Então, esse corpo sutil, esse corpo eletromagnético, quintessenciado, ele é capaz de captar as ondas do pensamento, nosso e dos outros. Ele é capaz de agregar esses pensamentos. Agora, os nossos também. E ele, então, é capaz de irradiar e emanar esses fluidos, que pertencem a cada um de nós. Nós emanamos uma determinada vibração que é apenas nossa. E André Luiz esclarece que todos os seres vivos, todos, daqueles mais rudimentares até os mais complexos, eles se revestem de um halo energético, correspondente à natureza aqui, individual de cada ser. Então, mas a formiguinha tem um halo energético? Tem. O halo tem. O perispírito não. Então, nessas ligações sutis, nessas reentrâncias dessa túnica eletromagnética de que o homem se veste, né, o espírito do homem se veste, circula o pensamento. E o pensamento ele vai colorindo aquela veste eletromagnética com as vibrações e as imagens que nós constituímos aqui, na nossa cabeça. E sai exibindo isso através da túnica eletromagnética para todos verem. Compreendem? Então, isso tudo é que constitui o nosso, vamos dizer assim, grau evolutivo, pela cor que exalamos. E a mente, ela ainda é uma incógnita, né? Mesmo com a ciência humana tendo desenvolvido tanto, mas conhecer a mente profundamente ainda falta bastante, né? Então, ela deve ser conhecida, ela deve ser explorada, ela deve ser apreendida, né? Deve ser meditada. Com o desenrolar do tempo, nós vamos aprofundando. Então, quando nós cometemos essas transgressões, que no encontro anterior, o Tiago chamou de pecados, e nós explicamos que são aquelas falhas, né? Nós cometemos falhas ou pecados. Nós tínhamos, assim, cometido pecado por imaturidade, pode ser, por insensatez, por invigilância, por ignorância ou simplesmente por maldade mesmo, né? Então, quando nós cometemos essas falhas ou esses pecados, eles vão como se fosse sujar essa túnica eletromagnética que a gente possui. Por isso é que o Mestre Jesus afirmou,
né, naquele festim das bodas, né, ele falou sobre o traje nupcial que era necessário a pessoa ter para permanecer no banquete. Lembram disso? Então, é necessário que a gente tenha o traje adequado, ou seja, o meu campo eletromagnético, que é o meu perispírito, é uma vibração mínima para poder permanecer no banquete. Ou seja, estar permanecendo nas elevadas, vamos dizer assim, classes do mundo espiritual. Deixar de ser pequenininho, né? E isso o mestre contou na parábola do festim das bodas, né? Porque aquele que não tivesse o traje nupcial não podia ficar na festa. Aí mandou botar ele para fora e aonde haveria pranto e ranger de dentes. Pois bem, as anomalias psíquicas estão cada vez mais frequentes na fase em que nós estamos atravessando, nessa fase de transição, né? Terrível, né? E nós passamos a achar, muitas vezes, que é normal aquilo que antes a gente conceituava como anormal. E não é isso que a gente está vendo, gente? Uma inversão de valores, não é? Hoje se tem muito... Acabaram com o romantismo, né? Eu disse... poxa, hoje se tem muito sexo e pouco amor. Existe muita depravação e pouco respeito. Existe dissolução da família e pouca tradição. Então, nós estamos vivendo o mundo como se fosse o avesso, mas é assim mesmo. Nós já explicamos isso no Apocalipse antes de João, né? Então, no passado de outras vidas, nós agredimos nossos semelhantes, nós dissimulamos situações, fomos causadores de dores dos outros, nós corrompemos sentimentos, nós caluniamos contra o próximo, e muitas outras coisas que a gente veio fazendo por aí que, graças a Deus, a gente não lembra. Agora, nós cometemos, então, o quê? As falhas, os pecados. E o homem do século XXI, esse da transição planetária, ele realmente acabou de adoecer mesmo, moralmente. O homem do século XXI falhou. O homem do século XXI pecou. O homem do século XXI transgrediu. Não que a gente, no passado, a gente estivesse assim, incólume, né? Podíamos fazer o pecado e não acontecia nada com a gente, porque a gente podia alegar no passado a ignorância. Ah, mas eu não sabia. E isso atenuava. É verdade. As responsabilidades nossas, né? Só que nós não somos mais crianças espirituais. Nós evoluímos. Nós sentimos, nós expressamos e nós já conhecemos as leis. E em medicina espiritual, a gente aprende que o corpo doente, o corpo físico, né, doente, ele é só o reflexo do estado doentio também do ser espiritual. Porque toda doença física tem a prova em contrário, não é? E as doenças psicossomáticas, elas nascem da obstinação da ira, do rancor, do ressentimento, da mágoa, do orgulho, da presunção, dentre tantos outros vícios morais que nós impregnamos na nossa intimidade através das nossas vidas. Então, nós formamos um padrão mental. E o padrão mental que adotamos é capaz de alterar nossas estruturas íntimas, a ponto de perturbar as células do corpo físico e trazer para nós doenças que são ali no corpo físico instaladas, né, pelo desequilíbrio psicoemocional, pelo desequilíbrio do meu corpo energético, que não suporta viver transgredindo a lei, porque vibra baixo, não é? Portanto, hoje em dia, o adoecer psíquico é um dos mais graves problemas do ser imortal, né? Nós temos visto. Remédio para dormir, remédio para depressão, remédio para ler, remédio para fibromialgia. Não é? Síndrome do pânico, é tanta coisa ruim, né? É remédio para tudo que é tampo. Então, a nossa identidade espiritual é que vai fazer que eu adoeça ou não adoeça. É a minha identidade espiritual. E nós podemos, muitas vezes, sermos assim, todos nós, sermos levados pelos caminhos da culpa, do remorso, não é? Aí a gente vai experimentar o quê? Nossa, a gente vai experimentar muita angústia, medos, né? Insegurança. Isso tudo, gente, nada mais é do que consequência correspondente a quê? Às falhas morais,
aos pecados, às transgressões que fizemos diante dos códigos do bem. E é importante lembrar que, ao estagiarmos, nós, nessas estações de aprendizagem, né, como a nossa encarnação atual, né, o espírito ele pode adotar, se ele quiser, uma nova postura mental, não pode? Pode. O espírito pode compreender e até antever o esforço que ele vai ter que realizar. Para quê? Para se realinhar com o que é bom, para se realinhar com o que é saudável, para se realinhar com o que é divino. Não é isso que o Espiritismo nos fala? Que a gente tem que fazer a reforma íntima, a nossa transformação moral? Não é isso. Agora, o Espírito faz se ele quiser. Porque se a mente ela está em desequilíbrio e pode nos fazer adoecer, ora, vamos raciocinar. Se a mente em desequilíbrio, não é, pode fazer o meu corpo físico adoecer, se eu tiver uma mente sadia, o meu corpo vai ser sadio. Não é certo? Não existe aquele adágio, mens sana in corpore sano. Mente sadia, corpo sadio. Aí eu peguei um pedacinho aqui que eu li para vocês, que os nossos irmãozinhos da erraticidade explicaram assim. A espiritualidade vem demonstrando a relação, olha como é que a coisa é profunda, a relação da mente com o sistema imunológico, afirmando que ideias enobrecedoras levam a fixações positivas, com a formação de substâncias defensivas, vindas da onde? Do pensamento, com o aumento das imunoglobulinas, que são as defesas do nosso soro sanguíneo. Quem aqui já não levou um filho, um parente no médico, o médico vira e fala assim, isso é uma virose, não é? Nada, nossas defesas estão baixas. Estão baixas porque a gente se expõe a locais de vibração baixa, porque as pessoas que nos cercam vibram baixo. E nós fazemos o maior esforço para vibrar junto com eles, muitas vezes. Não é? Aí adoecemos. Então, a doutrina espírita ela vem lançar luzes sobre esses pontos nevrálgicos. O que a doutrina espírita nos ensina? Buscar horizontes novos, fixar de maneira educativa a nossa mente, mas, poxa, na esperança. Eu tenho esperança, eu sei que eu vou melhorar, eu sei que eu vou conseguir. Eu vou criar na minha cabeça paisagens novas, horizontes mais bonitos, com mais esperança. Porque é possível a gente se transformar. Então, a gente tem que buscar o quê? A gente tem que buscar essa renovação mental, que o Espiritismo tanto fala, né, para a gente, né? Reforma íntima, através da lei de justiça, amor e caridade. Aí nós vamos viver saudáveis, invariavelmente saudáveis. Por quê? Porque a cada passo que eu dou em direção ao retorno à casa do Pai, compreendem? Eu mais sadio fico, espiritualmente e, consequentemente, eu fico sadio fisicamente. Vamos voltar para o Tiago? Ainda no capítulo 2. Tiago diz assim, porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Tiago é fantástico, e ele nos traz muito ensinamento aqui. Lá atrás ele já tinha falado, né? Quando ele fala aqui assim, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Ora, se você comete adultério, mas não comete adultério, mas mata, você transgrediu a lei. Se a gente transgredir um único ponto da lei, nós perderemos em todos. Compreendem? É isso que ele joga duro. Lembram lá atrás? Quando a gente estava estudando os capítulos anteriores. E ele usa esse termo, assim falai e assim procedei. Ou seja, que seja a tua fala, a tua palavra, seja aquilo que você faz. Porque nós encontramos muita gente que diz uma coisa e faz outra. Então, o Tiago fez como Jesus, ele bate firme contra a hipocrisia, é o que ele está fazendo aqui. E esse assim falar e assim proceder está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37,
quando o Mestre Jesus disse assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. E a gente lembra que Tiago gastou 1/3 da epístola dele só para falar do mal que a gente faz com a língua, né? Outro exemplo, Mateus ainda, no capítulo 15, versículos 7 e 8. Palavras do Mestre. Lá está escrito: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Compreende? Então, seja sim, sim, não, não. E Tiago ainda usa um termo, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Para a gente entender isso, eu vou pedir ajuda a Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 12, quando Paulo diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Olha, lembra aquela passagem: a quem mais for dado, mais será pedido? Pois é. É isso que ele está falando. Quer ver como é que isso era de conhecimento do povo judeu? Em Salmos, no capítulo 28, versículo 4, Salmo de Davi, gente, lá atrás, hein? Está escrito assim: dá-lhes segundo as suas obras e segundo a malícia dos seus esforços. Dá-lhes conforme a obra das suas mãos. Torna-lhes a sua recompensa. Ora, não está direitinho o que o Espiritismo nos traz? Não é? A semeia livre, a colheita é obrigatória, não é isso? Dá a cada um segundo as suas obras. Não é isso que o Espiritismo nos ensina? Porque nós somos responsáveis pelo que semeamos. Só que tem um detalhe que a gente esquece: nós somos obrigados a colher o fruto daquilo que semeamos. Isso vai direitinho com o que a doutrina espírita nos ensina, não é? E Tiago ainda usa aquele termo: o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Nossa, isso aí, tem coisa mais justa que essa? Não tem, não é? E isso era de conhecimento deles naquela época, porque em Salmos 145, capítulo 9, olha só, antigo, né? Salmo de Davi. Olha como é que eles sabiam disso. Está lá escrito: o Senhor é bom para todos. E aqui ele usa o plural. E as suas misericórdias, são sobre todas as suas obras. Eu preciso de misericórdia do meu Pai Celestial. Sim, mas tu tem misericórdia com teu irmão? Está lá, quem é que nos disse isso? Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 7. O Mestre disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Compreendem? Então, e outra vez a gente vê isso em Lucas, no capítulo 6, versículo 36. Palavras do Mestre: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, o que a gente tem que aprender com Tiago aqui? Que a gente não deve agir com justiça, como se fôssemos o justiceiro, quem bate o martelo e usa a toga. Não. Não vamos agir com justiça e ausência de misericórdia, sem piedade na alma. Se você necessita de misericórdia do Pai, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. Entende? Vamos voltar para o Tiago? Ainda no capítulo 2. Ele fala assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo,
que proveito virá daí? Tem muito ensinamento essa passagem dele. No início, Tiago retoma o tema da fé sem obras. Ele condena a fé sem obras. Nós sabemos, pelo estudo do Espiritismo, que a fé sem obra, ela é morta, né? O Mestre Jesus não disse que brilhe a vossa luz através das vossas boas obras, para que os homens, em vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não é? E ele fala, se o irmão ou a irmã estiverem nus, aqui ele se refere à nudez como sendo uma carência física, né? E a atividade cristã, ela deve primar pelo ensinamento do amor deixado pelo Mestre, com certeza. Mas como é que nós vamos compreender esse amor? O Mestre Tiago diz assim, porque Tiago está alertando a gente para a necessidade de atender aquela pessoa, aquele semelhante, naquilo que ele necessita. Vocês querem um exemplo? Chega alguém aqui, por exemplo, aqui no centro, aí bate na porta do centro e fala, o que o senhor deseja alguma coisa? Posso ajudar? Eu estou morrendo de fome. Ah, não, então vamos sentar ali que eu vou explicar para o senhor como é que é o livro dos Espíritos. Não é isso que ele quer. Ele quer comida. Dá primeiro o que ele precisa. O próprio Mestre diz, porque senão ele te toma. Lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 30, o Mestre disse, e dá a qualquer que te pedir. Olha. E ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Ele foi bem claro. Chega uma pessoa aqui desesperada porque perdeu um filho. Eu lembro de uma passagem do Chico, que a mulher chegou, Chico, meu filho morreu e tal. O Chico foi, abraçou ela e começou a chorar junto dela. Quando melhorou o choro, ela falou, nossa, eu nunca senti tanto alívio de consolo com você. Ele não fez nada, só chorou junto. Então, compreender esse amor é uma coisa muito ampla. Então, a gente tem que estabelecer prioridades. Por quê? Porque o Espiritismo nos ensina que fora da caridade não há salvação. E tem uma perguntinha que eles fazem, né? Que a gente aprende. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Lembram dessa pergunta? Né? A resposta era o BIP, né? Era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Benevolência, indulgência e perdão. BIP. Né? E quando a gente fala isso, nós notamos que existe uma harmonia muito grande entre a proposta espírita, né, de Allan Kardec, e a mensagem do Cristo. A mensagem do Cristo foi divulgada muito bem pelos primeiros seguidores do Cristo. E ainda hoje nós divulgamos a mensagem do Cristo, independentemente daqueles que não consideram o Espiritismo como sendo uma filosofia cristã. Rapaz, eu estou preocupado com o que eles pensam, não. A nossa função é semear. Eu não posso responder pelo solo, mas eu tenho que responder pela semente que eu lanço. Não é? Aí ele diz assim, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito virá daí? Ele faz essa pergunta. Olha só, e algum dentre vós lhes disser, essa expressão, é que define a atenção que devemos ter naquilo que dizemos, né? Porque a invigilância que às vezes nós temos com o nosso verbo, com a nossa palavra, muitas vezes destrói coisas que nós levamos um tempo imenso para construir. Uma confiança de alguém, seja o que for, nós levamos um tempo enorme para construir. Aí, às vezes, sem pensar, saiu. Depois que saiu da boca, não tem como voltar. Né? Então, nós cremos, mais uma vez, que essa repetição não é em vão. A atitude é o fator essencial que define o nosso comportamento em matéria de religiosidade. Então, da mesma boca, eu posso trazer bênção ou maldição. Para os outros, não, para você. Porque você é responsável por aquilo que fala, né? E ele diz assim, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, né? Desejar a paz do outro, desejar o bem do outro, claro que é uma atitude nobre, né? Mas aqui, o Tiago, que é o autor da carta, ele nos orienta a que nós reflitamos como temos realizado este desejo. Quer ver?
Será que temos pensado mesmo nesse bem-estar de nossos semelhantes? Ou será que, quando demonstramos esse sentimento, nós estamos procurando, em primeiro lugar, atender aos nossos próprios desejos? Porque, gente, nessa frase, né, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, fica subentendido, quando assim fazemos, ide em paz e me deixe em paz, está subentendido na frase. Como se nós fôssemos nos livrar daquele incômodo, né? Fosse mais importante para nós do que qualquer outra coisa. Vocês querem um exemplo? Nós paramos o carro, o sinal está vermelho, a gente para no sinal. Aí a gente fica constrangido, porque ali na frente tem um que está jogando bola para o alto, o outro jogando faca, o outro engolindo fogo, o outro dando cambalhota, o outro botando docinho no teu para-brisa, no espelho, o outro pedindo dinheiro. A gente fica doido, é ou não é? Do sinal abrir, ficar verde para a gente ir embora. Estou mentindo, gente? Quantos de nós já deixam ali do carro as moedinhas? Porque quando bater na tua janela, você foi sorteado. Ah, onde está aqui? Como que diz? Pega e te arranca, me deixa em paz. É assim ou não é? Quando somos abordados na rua para alguém pedindo alguma coisa, seja na porta do mercado, fica aquela mulher com aquela criança alugada e tal, a gente sabe que está sendo enganado. Isso é problema dela com Deus. Se vocês tiverem a moedinha, dê. Ah, mas eu estou alimentando o vício. Não. Dá a quem te pede. Essa foi a ordem do Cristo. Mas nós ainda temos isso, medo de ser assaltado, não é assim? Então, é isso que ele está querendo dizer. Entendeu? E é bem lógico que Tiago falasse dessas primeiras necessidades do indivíduo, né, em relação à manutenção física. Ora, nós estamos aqui na casa espírita, garanto que todo mundo, se não jantou, ainda vai jantar, mas vai ter comidinha em casa e uma caminha para dormir. E aqueles que não têm nada disso? Eles têm tempo de espiritualizar? Não. Não dá tempo. Entendeu? E naquele tempo do Tiago, a distinção entre as classes era muito severa. Não quer dizer que hoje não haja, não. Só que naquele tempo, gente, podem acreditar, era bem pior. Viu? Então, e nós já dissemos antes que a vida, de um modo geral, né, na sua expressão de manifestação divina, ela é um processo de educação do ser que foi criado para quê? Rapaz, a gente foi criado para a gente ficar em total integridade com Deus. Ora, não é essa a nossa função, voltar para a casa do Pai? Então, até a vinda de Jesus, que nossa intimidade nós podemos representar como a vinda do Cristo em nós, aqui é que ele vai vir, né? De novo, o retorno do Cristo. Esse processo educativo fala mais diretamente a quem? Ao homem biológico, porque ele está preocupado com as coisas físicas dele. E o mestre sabia disso, por isso ele disse, não ajunteis tesouro na terra, não é? Em que as traças roem, os ladrões roubam, ajunteis tesouro nos céus. É fácil entender isso, a gente bem vestido, alimentado, banhozinho tomado. Compreendem, gente? E então há necessidade, eles têm necessidade de comer, beber, vestir, de se manter de um modo em geral. Todos eles têm. E quando chegou a Boa Nova trazida pelo Cristo, nós entramos numa nova fase. A fase da construção, a fase da reeducação do homem. Mas que homem? Do homem espiritual, porque o homem saiu da animalidade e tinha que começar a se espiritualizar. Mas numa base muito mais ampla, tá certo? Por causa da chegada da Boa Nova. E nós vamos aprendendo aos poucos que os valores do ser imortal são mais importantes do que os valores do ser carnal. Então, esse processo biológico tem que ser levado em conta. Nós temos que levar em conta aquilo que fomos, aquilo que somos e aquilo que vamos ser. Tudo isso está dentro de nós. Tudo isso. O que é que nós vamos nos tornar? Essa é a pergunta que temos que fazer. Compreendem? Então, fundamentando nessa visão ampla, muito mais ampla que foi trazida para nós, né, é que o cristão, que pode ser muito bem representado por nós aqui, os espíritas, que compreenderam e se adequaram a essa proposta evangélica, aceitaram a proposta evangélica no coração. Então, nós temos obrigação de nos preocuparmos com a caridade. Então, Tiago aqui ele fala
que é necessário não só para a manutenção do homem, né, conforme expressa o texto aqui, mas também para a efetiva educação do ser integral. Por quê? Vida física, vida espiritual, passado, presente, futuro. Gente, isso tudo está em mim aqui. Tudo isso está aqui, a vida física, a vida espiritual, meu passado, meu presente, meu futuro, está tudo dentro de mim. Então, se a gente se fixa só num ponto, só na vida material, não adianta nada, porque todo materialista que se preze, mesmo que ele esteja fantasiado de religioso, ele faz isso com uma certa rotina, né? Vocês querem um exemplo? Nós estamos chegando no Natal, né? Então, tem muita gente de posse que chega nessa época, compra um monte de presente. Enche caminhonete de presente, vai para lugar pobre e sai dando os presentes para as pessoas, para as crianças, achando que é uma beneficência. Tem o pezinho de uma bolinha de algodão. Mas vamos raciocinar. O que passa na cabeça de muitas delas? Eu dou esses presentes, aí a minha sensação de culpa, né, já é menor, porque eu vou comer lá em casa aquela ceia de Natal com a minha família. E ainda vou garantir meu lugarzinho no céu. Há muita gente que faz isso ainda hoje. Não adianta a gente juntar dinheiro aqui, comprar 200 cestas básicas e dar para 200 famílias no Natal. Gente, e os outros 11 meses? Compreendem? Então, essas coisas sazonais, é só naquela época que se dá balinha no dia de São Cosme e Damião, essas coisas não funcionam. E assim também a fé. Se não estiver repleta de obras, está morta no seu isolamento. E aonde eu começo a fazer essas obras? Aqui dentro. Vocês querem ver uma coisa engraçada da salvação, da graça, né? Em muitas religiões, a graça, a salvação, né, pela graça, ela é definida como a disposição de Deus em conceder a salvação sem nenhuma exigência. Ou seja, você não precisa fazer obra nenhuma, não. Basta você acreditar em Deus, que isso aí é mais do que suficiente. E esses que acreditam nisso, eles dizem que a salvação não é merecida por nenhum pré-requisito que o homem possa conquistar, que ela é adquirida única e exclusivamente pela fé, o que não é verdade. Para esses que acreditam nisso, eles interpretaram errado, então eles usam esses dissimuladores, né, dessa ideia. Eles interpretam o Novo Testamento utilizando Paulo como sendo ele que evidenciou a importância da fé e não da obra. Oh, meu Deus, é falta de interpretação. Mais uma vez, erraram, né? E não era muito bem assim que os apóstolos viam a salvação, não. Essa radicalização de certas religiões, que a gente é salvo pela fé, é devido a essa má interpretação dos textos. E para entendermos isso, a gente tem que distinguir 3 tipos de obras. Aqui ele se refere, Paulo e tudo, né? Está lá no Evangelho. As obras da lei, que são relacionadas ao judaísmo. As obras da carne, que são as promiscuidades do homem encarnado. E as obras do bem, que são relacionadas com a caridade. E é engraçado que na própria religião judaica, né, as obras tinham um grande significado para eles, só que eles viam com olhos de espíritos ainda imaturos. E dentro do judaísmo, eles tornar-se justos para eles era o mesmo que ser praticante de boas obras. E quais eram as obras mais importantes para os judeus? Aqui, dar esmola, fazer oração e fazer o jejum. Imagina, é simples demais, não é? É quase que só culto externo. Os apóstolos, eles ensinavam no cristianismo primitivo que a salvação somente era possível através da fé em Jesus Cristo, tudo bem. Mas essa fé englobava não só o crer, mas também o fazer. Opa, então mudou. O crer em si, ele não garantia a salvação se não viesse acompanhado das obras do bem. Se eu tenho e não realizo fora de mim, só a fé não adianta nada. Então, o apóstolo Paulo, naqueles seus escritos, ele falava, né, exaustivamente contra essas obras do judaísmo, que ele chamava
os seus ritos, né, do judaísmo, aquilo tudo, aquela lei retrógrada, né, tudo aquilo era válido até o momento em que chegou o Evangelho do Cristo. Aí agora deu um passo adiante. Vocês não podem continuar aqui obedecendo essa lei, fazendo esses rituais que não levam a nada, não é? Então não era mais necessário. Quando a gente vai ver Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 28, ele diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí eles pegam esse troço aí e deturparam. Mas as obras da lei a que Paulo se refere são as da lei judaica. Compreendem? Não são a lei de Deus, não são as transgressões. Ah, mas onde é que você pode confirmar isso? O próprio Paulo escreveu em Gálatas, no capítulo 2, versículo 16. Ele disse assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei judaica, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei judaica. Porquanto pelas obras da lei judaica, nenhuma carne será justificada. Compreenderam, gente? Ele estava batendo, era contra as leis do judaísmo, não contra as leis de Deus. Ele nunca afirmou que a gente tinha que ter fé e não realizar as obras. Ele nunca foi contra isso, para obtermos a salvação. Então, ele, pelo contrário, ele até enaltece isso, e está em concordância com Tiago, no seu capítulo 2, versículo 17. Está certo, gente? Entendeu direitinho? Não é? Então, finalizando a nossa parte 7, lembrar assim, aonde é que eu começo a fazer a obra do bem? Rapaz, começa a fazer em você. Sabe por quê? Porque o mestre ele é, né, tão inteligente que ele falou assim: amai ao próximo, né, como a vós mesmos. Olha, o ponto de referência que o mestre utilizou foi: o amor que eu sinto por mim é o amor que eu vou sentir pelo meu próximo. É esse que eu tenho que trabalhar. Ora, se eu tenho misericórdia para comigo, eu tenho condições de ser misericordioso para o meu próximo. Se eu me perdoo e não caio naquela asneira de ficar com remorso, deprimido e tudo mais, compreendo o meu erro, porque eu sou indulgente comigo, aí eu tenho condições de perdoar e ser indulgente com o meu próximo. Compreendem? Eu só posso dar aquilo que tenho. Como é que eu vou dar amor a um irmão se eu não possuo nem o meu amor próprio? Por isso o mestre disse: então, sede misericordiosos, vamos praticar a autocaridade. A gente vai gostar tanto disso que a gente vai extravasar, não é? E vamos jogar tudo para os nossos irmãos. Aí eles vão ver como nós realmente mudamos. Compreendem? Então, fazer a obra do bem, através das boas obras, a gente vai fazer primeiro em nós. E acreditem, as pessoas notam a nossa mudança. E sem a gente saber, nós cativamos muitos parentes e muitos companheiros espirituais. Eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.